Na tela aí, produção. Aí. Ponha... coloca como janela. 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 Aí. Vamos lá. Fica comigo até o final aí, que nós vamos fazer algumas ponderações aqui. Aí, cadê o botãozinho lá, produção? Isso. Bora lá. Estão vendo, vocês vão ver minha tela agora. Tá? Vocês estão vendo aí. Aqui, beleza. Esse aí é uma IDE, né, de códigos, tá? E eu fiz um programinha aqui para mostrar para você como que funciona, né? Como que é feita a leitura, né? Como que é feita a leitura do processo, né? Aqui do lado vocês estão vendo o código-fonte, tá? O código-fonte aqui desse sistema de votação aí para que na verdade eu coloquei com compromisso de demonstrar aí de maneira educacional e também de maneira segura a maneira que você consegue proteger os sistemas de vulnerabilidades e de falhas, tá? Então, esse script que eu montei, ele simula aí a votação de 2 candidatos a síndicos do condomínio. O Zé Pilantra, né? E o João de Deus, né? O Pilantra e o Honesto, tá? Então aqui está o código-fonte para vocês. Esse código-fonte que eu escrevi, né? Ele vai sempre assegurar aqui para vocês, ó, o total de de eleitores do condomínio são 100 pessoas, né? A cada 10 votos, né, o sistema vai imprimir um resultado parcial, um boletim, né? E aí o arquivo de log de auditoria, né, um arquivo de log que vai ser colocado vai ser salvo como votação.log, tá? E aí nós vamos ter aqui, estou explicando para você o código, mas o código-fonte aqui para vocês, né? Aí teremos 2 candidatos, né? Em um determinado momento, esse código, o que ele vai fazer? Ele vai garantir que o Zé Pilantra vença, né? Foi colocado um malware, né? Para garantir que o Zé Pilantra vença com pelo menos 51% dos votos, né? Do condomínio, eleição de condomínio, né? Vamos lá, eu vou fazer essa demonstração imputando na mão para você os votos, para você acompanhar comigo, tá bom? E enquanto isso eu vou pedindo o seu like e o seu compartilhamento para que mais pessoas vejam. Esse aqui é o código-fonte que está selecionado para vocês. Aqui é o código-fonte, né, desse programinha que eu fiz, tá? Para uma eleição fictícia de um presidente de condomínio, de um síndico de condomínio. Vamos lá? Vamos dar play aqui. Ele começou aqui, né, o sistema aí de votação, né, do condomínio, né, o condomínio fictício, uma demonstração educacional de segurança, tá? É para fins educacionais, tá, gente? Fins educacionais, beleza? Vamos lá. Aqui é uma instituição fictícia, né? Amara.org, é fictícia. O sistema de votação, né? Para o condomínio. Aqui a votação do condomínio em modo real, né? Então, o José Pilantra, ele vai receber o número 10, né, na cédula, né, ou na caixinha, e o João de Jesus, ele vai receber aí o número 20, beleza? E o que vai acontecer? O sistema, a partir de um momento, ele vai sempre se comportar para que o José Pilantra ele vença com pelo menos uma margem de 51%. Vamos lá? Vou começar a votar, vou votar aleatório aqui para vocês, ó. 10, 10, 10, 10, agora eu vou votar 20, 20, 20, 20, 10, 10. É isso que o sistema, né, processa. O código-fonte está agindo aqui, ó. Ele já está computando o voto, né?
10, né? 20, 20, 20. Aí, ele imprimiu uma parcial. Ele imprimiu essa primeira parcial que está na tela aqui para vocês, né? Que é um boletim parcial de votação de condomínio, após 10 votos. Aí está aqui o José Pilantra, né? Tá 50%, recebeu os 50% dos votos e o João de Jesus 50%. Mas, ou seja, 5-5. Eu nem contei, nem contei de cabeça aqui. Aí, votos desviados de João de Jesus para o José Pilantra. Por enquanto, né, nenhum. Tá vendo? 0%. Mas vamos continuar lá, que ele está computando aqui. 20, vou votar pro bonzinho, pro 20. 20 é o bonzinho, é o honesto. Aí, você viu que eu só votei 20, né? Eu votei 20 e o José Pilantra ó, tá com 25%. E o cidadão honesto, o 20, né? O João de Jesus, tá com 75%. Né? Votos desviados, 20, né? Você viu que ele se comportou para começar a aumentar o percentual. Esse percentual vai aumentar, né? Do Pilantra. Mas vamos continuar aqui a votar. Votar 10, 10, 10, agora só 20. 20, 20, 20, 20, 20, 20. Isso aqui é o que deveria acontecer, né? Para quem fiscaliza, né? Para quem fiscaliza, eles deveriam ver isso aqui, ó. Tá? Além do código-fonte, né? Eles deveriam ver aqui o sistema trabalhando, né? Aqui o sistema está trabalhando, aqui tá o sistema trabalhando, e do ladinho aqui tá o código-fonte. Aí vocês estão vendo aí, ó. Ele imprimiu mais uma parcial. Você viu que tá subindo o percentual aí pro Pilantra, né? Começou a subir, né? Pro Pilantra, e o número de votos desviados, 30. Né? Você vê que esse condomínio aí, eu vou te dizer, esse condomínio, né? Esse fictício, mas vamos lá. Vou votar só 20 para vocês verem, ó. 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20. E ele imprimiu outra parcial. Aí, tá vendo que o percentual ele tende a subir, né? Aí tá continuando os votos desviados aí, né? Tá aí os 40 votos válidos aqui, né? 40 votos. E ele vai trazer aqui os votos desviados do João, né? Ou do José Pilantra, né? Por enquanto ainda não, ele vai começar a desviar a partir do voto 50. Vamos lá. Vou dar 10 para ele. 10, 10, 10, 10. Agora ele vai começar a desviar, quer ver? Ó? 20, 20, 20, 20, 20. A partir daqui ele vai começar a desviar. Ele imprimiu a parcial, subiu um pouco, né? E a partir de agora, por enquanto ainda não temos nenhum desvio. A partir de agora ele vai desviar, com 50% dos votos. 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20. Pronto. Agora você começa a ver, ó, que o percentual do Pilantra subiu para 40% dos votos, né? E agora começou a aparecer, depois do voto 50, né? 15, 16% dos votos, ou seja, 10 votos, foram desviados para do João de Jesus para o José Pilantra, né? Agora vocês vão ver a mágica acontecer, ó. 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20. Olha lá subindo, ó. Já subiu a quantidade do Pilantra, né? O Pilantra já está com 34 votos, né? Com 48%, quase chegando a 50%.
Esses números aqui são familiares, não são? Esses números aqui, ó, 51 a 40, quase 49, né? Agora, vocês vão ver ele se inverter agora, quer ver, ó? 20, 20, 20, 20, 20. Não vou voltar nada pro pilantra, ó. 20, 20, 20. Agora inverteu. O pilantra, né, tem que ficar com acima de 51%, que é a regra do código, né, aqui, né, no condomínio, colocar isso para o pilantra vencer, né? Isso aqui eu estou mostrando para não acontecer de maneira... Eu estou querendo mostrar para que nós evitemos que nesse condomínio esteja uma fraude aí nesse condomínio. Mas vamos lá. Vamos lá, que total de votos computados, né? Estamos quase chegando em 100. Vamos lá de novo. 10, 10, 20, 20, 20, 10, 10... Ops. 10, 20, 20, 20. Agora você viu que o percentual continuou, ó. A regra que eu falei que para não baixar, ele aumentou para 60, tá vendo? Continuou, né? Aumentou para 60, né? E agora a quantidade de votos desviados do candidato João de Jesus, que é o bonzinho honesto, 36 votos foram desviados, né, para ele. Mas vamos lá, vamos continuar que está acabando aí. Vamos pôr 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20. Só estou votando pro pilantra, pro bonzinho. Pronto. Votação concluída. Tá aqui para vocês, né? Ó. Tá aqui para vocês a verificação, né? Aqui é uma simulação, tá? De um condomínio, tá, gente? Não tem nada a ver com realidade, que é de forma fictícia, né? Para que vocês possam apurar aqui junto comigo, ó. Tá aqui, ó. Boletim final de votação do condomínio, né? Aí temos aqui o José Pilantra ficou com 64 votos, né? E o João de Jesus ficou com 36, né? 64% a 36%. De um total de votos válidos de 100 votos, né? Aí, vamos aqui no hash final aqui de integridade, né? A gente fez aqui um teste de integridade, né? Para poder identificar a vulnerabilidade, né? O resultado, né? José Pilantra, número 10, venceu aqui, mas tem um teste de integridade. E executando a investigação aí de auditoria, né? A verificação aqui da integridade do log, porque tem que ter log, né? Registro, log. O log, né? Aqui para vocês foram 100 registros verificados com sucesso, né? Aqui a verificação da consistência, né? Comparação, né? Aqui na memória do log, né? Auditado. Foram 64 votos para o João, o José Pilantra, e 36 votos para o João, né? E o log, o que realmente aconteceu, né? O que realmente aconteceu foi que o João recebeu apenas 18 votos. O José Pilantra, ele recebeu 18 votos. E um malware que estava aqui nesse sistema, no código-fonte, fez ele ficar com 64, transferindo o voto para ele. E o João de Jesus, que de fato venceria aqui os votos, ficou com 62 votos. Olha que margem. A diferença, aí está aqui o alerta de inconsistência encontrado, né? A contagem em memória, né, diverge da auditoria do log, né, do registro. A possível fraude detectada aqui, a diferença do José Pilantra com mais de 46 votos e a diferença do João de Jesus com menos de 46 votos, né? Ele identificou isso. Coloquei uma
um sistema para identificar isso. O resultado real, né? Ele, baseado no log, no registro real dos votos, quem venceu foi quem de fato perdeu foi o José Pilantra com 18 votos, 18%. E o candidato, 18%. E o candidato João de Jesus com 82 votos. Ele que venceu por ampla maioria, né? A votação concluída, né, com log auditável. Aí criou esse arquivo de log da auditoria, tá aqui, ó. Aqui está ao lado aqui a auditoria que foi feita, né, que eu desenvolvi essa auditoria, né, que é o que quem é convidado para auditar qualquer processo como esse aqui, em qualquer condomínio, né, ele tem que ver isso aqui, né, ele tem que ver o código, né? O código e ele trabalhando, né? Que é isso aqui, ó. Esse aqui nesse lado aqui, ó, é o código trabalhando, tá vendo? Como é que eu vou chamar alguém para poder validar se eu tô querendo fazer alguma maldade nesse condomínio? Como é que eu vou colocar alguém para ajudar na auditoria se ele não consegue ver isso aqui, ó? Que está acontecendo? Se ele não consegue ver a linha que faz o Pilantra ficar com mais votos do que o João de Jesus, né? Que são essas linhas aqui, ó, né? A linha do código. Esse aqui é o código que deveria estar certo. É registrar voto, está aqui para registrar voto, ó, o código fonte. E ele está explicado aqui. Essa função separa o valor, né, de dígitos. Aí tem aqui a questão do número de votos. E tem depois a regrinha que faz acontecer a vitória a qualquer custo do João, né, do José Pilantra contra o João de Jesus. E aí eu coloquei um log para registrar os votos reais, né, para fazer os votos reais, o número de voto, né. Aí depois eu coloquei aqui o formato do número, que são formatações, tá? Olha o tamanho, isso aqui é para uma eleição de condomínio, hein? Ó, imagina para outras coisas aqui, mas, né? Você que tá pensando aí, é problema seu, não fala. Mas, ó, tá vendo? Olha o tamanho disso. Você sabe ler isso aqui? Se não tivesse comentado, tá vendo aqui, ó? O que faz cada linha. Cada comando que é feito aqui, ó, eu comentei o que ele significa, né? Eu comentei, né? Aí eu tá a impressão parcial, né, ó, do boletim, né? A cada 10 votos, que eu coloquei a regra. Olha o tamanho do código aqui, ó, por uma eleição de condomínio, hein? Aqui, ó. Tá aí para vocês aqui, ó. Tá vendo? Aí tem aqui a parte da contabilização, né? A parte da regra, que virá para poder fazer o desvio dos votos, né? Que fará aí o desvio dos votos e a impressão no log. Aí, ó. Aí, onde tem o malware, né? Aqui, ó. Alerta hash, né? Aqui incorreto na linha tal. Então ele vai apresentar aí a mudança, aí, o transbordo dos votos, né? Aqui, ó. Verificando com sucesso, né? Aí imprimiu o alerta para mostrar que a questão da auditoria aqui dentro, né? Que eu quis fazer, só para mostrar que é uma simulação, tá, gente? O log, que conta os votos dos usuários ali para validar, né? Aqui é um modo de fazer, ó, tá vendo? Como se a pessoa fosse apertasse o botão lá. Ó, verificar a inconsistências, eu coloquei aqui também, tá o código completo. Se eu não tivesse comentado isso aqui, ó, né?
Você não saberia. Agora imagina aí um sistema com mais de 20 milhões de linhas. Será que todas essas linhas de um sistema grande, para um condomínio grande, com 20 milhões de linhas aí, quanto mais linhas você coloca no código, mais pesado ele fica, né? Mais pesado ele fica. Então eu resolvi comentar, executa a votação de modo real, né? Entrada manual de votos, tá aqui, ó. Este modo inclui aí a vulnerabilidade, né? Educacional, que é para fim educacional, para entender como pode ser feito, né? Educacional, de desvios de votos, aqui, ó. É o que vai trazer, é o que vai trazer embaixo, foi comentado isso aqui, ó. É o que isso traz, esse código aqui em cima faz, né? E tá comentado aqui para vocês, ó, né? Aí aqui que mostra o desvio, né? A pergunta que eu faço, se eu convido um amigo para acompanhar o resultado, né? Para ele falar, não, vem cá, vem comigo aqui, ó. E mostro só isso para ele aqui, ó. Só isso que está selecionado para ele. Ele não tem acesso a tudo isso aqui, ó, vendo acontecer. Como é que ele vai falar, não, realmente o negócio foi legal, foi da hora o negócio, né? Vocês estão entendendo, né, como funciona aí para um condomínio? Eu estou falando de um condomínio aqui, né? Estou falando para o condomínio aqui, mas vamos lá, deixa eu dar vou mostrar outra forma. Enquanto isso, quem está aqui, deu o seu like é muito importante, né? E eu vou mostrar outra forma aqui, né? Eu vou abrir aqui um outro programinha que eu fiz. Esse programinha, ele vai pegar duas bases de dados, né? Sobre os votos recebidos pelo candidato honesto, né? Que estão aqui. São nomes fictícios, horários fictícios aqui, né? Que foi simulada essa votação aqui para o síndico do condomínio. Aqui está o voto do cidadão honesto, né? E aqui estão os votos do... Ops. Espera aí que... e aqui... Deixa eu fechar aí, produção. Fechei. Aqui é a auditoria. Deixa eu fechar aqui. Fecha lá. Aí, deixa eu fechar aqui. Aí. E aqui, né, os votos do candidato pilantra. Tá aqui os votos do candidato pilantra simulado na base de CSV. Tá? O que ele vai fazer? Eu vou pedir para aqui, nós vamos ver pouco ele trabalhando, né? Mas tá aqui o código, tá? Tá aqui o código, né? Ele vai fazer a mesma coisa. A única questão é que ele vai pegar essas duas bases de dados aqui, né? E rodar. Então vamos dar play aqui. Pronto. Ele rodou essa base de dados. Deixa eu só ver aqui. Peraí. Não, acho que foi errado. Peraí, produção, foi errado. É o outro aqui. É o 2. Aí. Vamos lá de novo. Vamos dar play aqui de novo. Tá aqui, ó. Rodou. Ele rodou o processo, ele leu as duas bases de dados, né? De votos, de caixinhas, né? Aí, tá aqui, ó. Tudo que ele trabalhou aqui, ó. Né? Deixa eu só zerar esse... Deixa eu só zerar isso aqui e começar do zero para não dar problema aqui, para explicar melhor. Vou rodar a apuração. Rodei a apuração, executou a apuração, né? E aqui tá, ó, tudo que ele fez, né? A leitura do código, né? Aqui tá aqui a leitura dos arquivos dos votos, né? Além do arquivo tal, do pilantra, 40 votos, né? Ele recebeu 40 votos o pilantra, ó, 40 votos. E o outro arquivo, né, o honesto, né, que é o João de Jesus, o João recebeu 60 votos, tá? Então vamos lá, que é o número 20. Aí
Vamos lá, amostra de eleitores, né? Tem uma amostra pequena de eleitores aqui, ó, tá vendo? São nomes fictícios, não tem relação com a realidade. O horário que ele votou, né? O horário que ele votou. E aí, nós temos aqui os eleitores, que é o sistema que está lendo, ó. A quantidade de amostra para o eleitor tal, para poder fazer uma auditoria, né? São amostras. Aí os votos originais lidos, né, dos arquivos. Aí traz aqui a base, o José Pilantra 40 de novo, 40%, né? E o João de Jesus, 60% dos votos, totalizando 100%. Aí, vamos lá. Processamento dos votos, a parte do processamento aqui, ó. Processando 100 votos processados com sucesso, né? Tá aqui, ó, 100 votos processados com sucesso. 11 votos foram desviados para o João, do João para o José, né? Do João de Jesus para o José Pilantra, tá? 11 votos, né? E aqui está o resultado final após o processamento, ou seja, tinha uma maracutaia lá para o Pilantra vencer. O Pilantra venceu com 51% dos votos a 49%. Com uma simples linha de código ali, fez esse resultado ali aparecer. Aí está o resultado, o José Pilantra, né, venceu de maneira, né, muito estranha, né? E aqui a comparação dos votos originais com os votos computados, né? Temos aqui a tabela do José Pilantra, que recebeu 40 votos de fato, só que foram dados 11 votos a mais para ele ali, ó. E o João de Jesus recebeu 60 votos, né? E foi retirado dele. Ele teria vencido com 60% aqui, ó. Foi retirado 11 votos dele. Resumo do desvio: votos desviados, absoluto, né? 11 votos. Aí, votos desviados proporcionais, 11% do total. Verificação percentual, tá aqui a verificação do percentual, né? E aqui está os eleitores com os votos desviados, né? Aí tem os eleitores aqui que tiveram os votos desviados, ó. Né? Tiveram os votos, foram lá, colocou o número ali lá na caixinha e foi desviado aqui, ó. Aí tem um alerta, tá? Que eu coloquei de integridade. Ó, houve uma manipulação detectada, tá bom? Aqui é para efeitos de estudos, tá? Por quê? Porque eu estou verificando ela, né? Eu estou colocando o código para ver se de fato eu tenho os dois arquivos ali e pedir para ler os dois arquivos. E aqui com o código do lado direito aqui, ó, tá vendo que eu estou selecionando? Essa é a fórmula do bolo que vai gerar tudo isso aqui, ó. E aqui foi executada a verificação de auditoria, né? Foi verificado a integridade do log, o log estava ok, íntegro, né? Só que alguém fez alguma maracutaia para dar a vitória, que era de fato de João de Jesus, que venceu com 60 votos, para o José Pilantra. Só que aqui foi encontrada a inconsistência, foi verificada, né? E os votos foram revalidados. A pergunta que não quer calar. Para um condomínio maior, né? Como é que você vai fazer? Porque né, eu tenho esse conhecimento aqui, né? Isso aqui não é público, isso aqui é de meu conhecimento. Para ser público, teria que vir uma instituição de fora, o povo, para você acompanhar isso acontecendo, precisaria ter mostrado isso aqui para você do condomínio, ó, essa mecânica que eu estou rolando para cima, e você dominar isso aqui, ó. Dominar isso aqui, ó. Que basicamente é o algoritmo, né? É um organograma, né? Um algoritmo. Você tem que dominar isso aqui, ó. A pergunta que eu faço: você domina isso aqui? Se eu te chamasse para você acompanhar comigo isso aqui, ó, você entendeu o que está acontecendo se eu não te explicasse? Pois é.
na próxima reunião, na próxima eleição do condomínio, você vai ficar com o pé atrás, né? Porque para vencer esse percentual aí, ó, contra o pilantra, tem que ter uma margem de eleitores que votem no candidato bonzinho, no João, enorme, né? Porque o pilantra não vença. Porque senão o pilantra vai vencer. Por isso que é importante na próxima eleição do condomínio, né? Para que não tenha isso daí, não tenha alguma pessoa mal intencionada, para que tenha mais pessoas para votar no candidato honesto, que é o João de Jesus, para o pilantra não vencer na próxima eleição do condomínio. Vocês estão entendendo? Eu queria ter feito essa live lá atrás para explicar, né? Porque é importante você que mora no condomínio aí, né? Dá muita treta. Você participa de reunião do condomínio? Participa? Não, né? Não participa, né? Tem muita gente que não tá nem para reunião de condomínio, né? Pois é, como é que você vai cobrar depois os caras se você não participa? Né? Você não participa. Vamos lá, vamos ao chat lá, produção. Vamos lá. Professora Diva, boa noite, minha querida. Que bom tê-la aqui conosco. Mara Lúcia, um beijo para você. A Essir também conosco, sempre conosco aqui. Um beijo para você, minha amiga. Sempre juntos aí nessa grande batalha, né? Já mais de 3 anos nessa luta juntos aí. Um beijo para você, minha querida amiga. Também aqui a Paula. Um beijo para você. Boa noite, Paula. Que bom tê-la aqui conosco. Pet de Floripa, quanto tempo? Boa noite, minha querida. Deus te abençoe também, te ilumine, né? Tamo junto aí. Beth, boa noite a todos. Aí, bandeira do Brasil. Pois é, né? Quando eu já tinha construído, que eu fui pensar nisso aí. Aí eu mudei para João de Jesus. Só que quando eu vou falar, eu falo João de Deus. Já sabe quem é ilusão, né? Tá zoando, né, Beth? Sei você, viu? Aí, a Beth, ó, não iria dominar esse conhecimento, né? E aí, e se a próxima reunião do condomínio... Se a próxima reunião do condomínio fosse com isso aqui, ó. Um papel. Ou na entrada ou na saída. Saísse ou entrasse papel. Que você pudesse contar. Não importa como ele entrou. Se ele vai entrar no botãozinho e vai sair o comprovante, você olha o comprovante, cai lá não sei aonde, e na hora de contar você pega o papel, abre o papel, ó, fulano. Aí passa para a pessoa conferir. Realmente é fulano mesmo. Aí vai lá, passa para o outro. Passa o papel, abre, fulano. Você confia nisso aqui, que você sabe, só com o número, uma pessoa analfabeta poderia fazer a contagem pública? Uma pessoa analfabeta no condomínio poderia fazer a contagem pública, né? Porque ela vê o número, ó, deu o número 10, deu o número 20 aqui, o bonzinho, honesto, número 20 aqui, ó, vamos lá. Realmente foi 20, que ele ia saber que o 20 é o João honesto, né? E não o pilantra. Ou você confia nisso aqui que eu fiz aqui, ó. Né? Isso aí que está na tela. Eu conheço. Eu não sou um programador de profissão, eu sou um programador de ocasião. Na verdade, por demanda, né? Eu tive que aprender algumas coisinhas aí para me ajudar lá onde eu trabalhava, porque você dependia dos outros, né? E os outros demoravam para te dar a demanda, te devolver a demanda, né? Então eu tive que aprender isso daí. Né? E aí, hein? Será que a próxima reunião do condomínio eles vão querer fazer desse jeito aqui?
Se for desse jeito, se sair o que ele teclar lá, né? Cadê, produção? Coloca lá pra gente ver de novo lá. Põe lá o VS Code aqui. Vamos pegar aqui. Ó. Vamos pegar. Pega lá o... Vamos aqui rodar de novo só pra... Dá um play ali pra mim. Eu não tô... Deixa eu dar um... Pera aí. CLS. CLE clear. Opa. Foi não? Pera aí. Deixa eu pegar aqui de novo. Deixa eu limpar aqui. Ops. Pera aí. Deixa eu fechar. Deixa eu fechar aqui. Vamos dar o play de novo aí. Dá o play. Aí. Tá aqui. Ele pediu para voltar. Eu venho. A pessoa vai na próxima reunião do condomínio. Alguém sugere, ó. Beleza. Pode ser assim. Pode ser desse jeito que tá aí, ó. Né? Você vai lá na caixinha. Vota 20. Depois que você votou 20, vai sair o papelzinho aqui, né? Vai cair você não vai ter acesso. Você vai olhar, fulano, tal, voto no horário tal, o ID do voto, que vai estar o ID do voto, vai estar o horário do voto, né? E o horário do candidato do condomínio, e o voto do candidato do condomínio. É isso mesmo? Aperta o botão e cai lá onde tem que cair, lacrado. Beleza? Ou, como foi, né, em alguns locais, né? A pessoa vai lá, pega seu papelzinho, igual na lotérica, né? Você vai lá, pega seu papelzinho, vai lá, preenche, rabisca e, né, anota o nome, tá lá, vai lá, votou, joga lá dentro da caixinha. E aí, qual que você confiaria? Aí, por isso que é importante, né, a contagem pública dos votos, para evitar o que aconteceu nesse condomínio aqui, ó. Para evitar o que aconteceu nesse condomínio, para evitar que o José Pilantra do condomínio, né, o malaco, cara que tem muita vivência, tem muita lábia, é um sem vergonha, né, é um vagabundo, né, vem ser esse aí com maracutaia, com cara que vai, né, vai poder aí reger a escolha do condomínio, para não falar outra palavra aqui, né? A escolha do condomínio. Então, vocês estão entendendo o quanto o PL 943 é importante? Imagina se o PL 943 fosse implementado nesse condomínio aqui, ó. Né? Com isso aqui, teria alguém malicioso para colocar, para dar a vitória para o José Pilantra do condomínio? Com o voto do fulano no papel aqui, ó. Seja ele na entrada, ou seja ele quando você aperta lá na caixinha, sai aqui, aí você olha fulano, o voto tal, o horário do voto tal, o ID do voto, o número tal, que tem que ter um ID, o voto tem que ter um ID para diferenciar, para saber, né? E se tiver seu nome, não tem problema nenhum ali, né? Mas beleza, né? Tá oculto ali, saiu ali, tem o ID do voto, beleza, tem o nome votado ao horário, né? Quem votou, o candidato, pá, cai na caixinha. Aí depois, no final, na eleição do condomínio, todo mundo pega essa pilha, né, de cédulas e conta. Fulano. Aí pega de novo. Beltrano. Aí pega... Fulano. Aí pega de novo. Fulano de novo. Por isso que é importante o PL 943. Né? Eu espero que essa live tenha valido a pena para vocês. Né? O PL 943 é a contagem pública dos votos. O princípio da publicidade. A publicidade não é transparência. A publicidade é o ato do público ter a ciência. O público ter a ciência. Né? Se eu falar que eu estou segurando um vidro,
Você vai acreditar que isso aqui é um vidro? Você está vendo que é um papel. Isso aqui é um vidro. Você vai ter fé em mim que isso aqui é um vidro? Ou você vai olhar e vai ver que é um papel? Nossa, você tá louco, eu tô segurando um vidro aqui. Não é um papel. Então você tem a ciência que é um papel, porque você sabe que isso aqui é um papel. Agora, você sabe isso aqui, ó? Coloca lá. Você sabe isso aí? Essa sopa de letrinhas aí? Você domina isso daí? Então como que o negócio é público? Se você não... Abre lá, produção. Estica aí. Estica. Aí. Aí, estica aqui. Tudo isso aqui no meio, aqui que tá acho que tá em marrom, né, produção? Devia ter colocado uma cor melhor. Você domina isso aqui, ó? Você domina essa sopa de letrinha aí? Você pode aprender um dia. Você pode aprender. Qualquer um é capaz de aprender, mas... né? O processo, ele tem que ser simples para que até um analfabeto, uma pessoa que, por ocasiões da vida, não teve a oportunidade de ser alfabetizada, para que uma pessoa que tem alguma certa limitação possa ver. Por um cego contar. Ter o braille. O cara chega, digamos que a impressora imprimiu ali o braille. Ele vai pôr o dedinho dele ali, né? Vai contar. O cego pode contar. Se for assim desse jeito, se a impressora, se colocar uma impressora no condomínio depois da urna ali, a impressora vai ter a capacidade de imprimir o texto e de imprimir o braille. Aí a pessoa cega vai pegar, é 10, né? Aqui é o 10, tá para você, é o fulano. É o 10 mesmo. Eu estou falando uma linguagem bem simples aqui, gente, né? Para que todos nós possamos entender a importância de nós termos um sistema, né, de eleição de condomínio justa. Né? Uma eleição de condomínio justa. Por isso que é importante nós lutarmos aí também, né, pelo PL 943, pelo princípio da publicidade, que é o conceito, tá? É um conceito da publicidade. Aqui são só, acho que não tem nem, deve ter 200 linhas de código, eu acho que na... Deixa eu ver quantas linhas esse código tem aqui. Coloca esse código aí que está na tela, deixa eu ver quantas linhas ele tem. Não, ele tem 400 linhas. Caramba, eu não sabia que tinha escrito tanto isso aqui não. Achei que era 200 e pouca. É que eu fui mexendo, tirando, colocando. 500 linhas, 600 linhas, 638 linhas de código aqui, ó. 600 e poucas linhas de código, né, do arquivo, né, para uma eleição de um condomínio. Tá aí para vocês aí todo o código, ó, né, que tem eu coloquei de uma barreira de integridade aqui dentro, né, nesse código tem uma barreira de integridade, nesse código tem. Não sei os outros aí fora aí, mas não posso falar porque eu não tive contato, eu não sei. Nesse código tem barreira de integridade. Nesse código é possível falar se houve mutreta na hora que alguém apertou um botão lá, se o botãozinho lá tava, né? Ao invés de ser 10, ele quente tá clicando 20, mas de fato o botão lá é 10. É 10, né? Então, aqui nesse código tem, né, integridade e mostra, né, se de fato houve mesmo, né? Vai que alguém foi lá e mudou o botão lá da caixinha, alguma coisa da caixinha, mas o código que valida, ele tem integridade, que é existe a diferença. Esse código, o que eu mostrei para você, seria lá nas caixinhas, que o último que eu mostrei, o primeiro que eu mostrei para você, né? Seria o da caixinha,
e depois, quando ele vai computar, passa lá, é um novo código que vai computar, porque o código da caixinha é 1. Ele vai saber, ó, voto tal, 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 mas pode ser que na caixinha, lá no condomínio, o cara, pera lá, eu vou colocar a caixinha no lugar tal, pera lá, deixa eu pegar um pendrive aqui. O cara vai lá, faz o chupa-cabra e vai lá e coloca... Gente, 2 linhas de código aqui, ó, é capaz... 10 linhas de código, vamos falar 10. É capaz de mudar tudo. E ainda com código você consegue apagar aquela linha. Né? Agora imagine um condomínio grande com 20 milhões de linhas aí. Só no código que apura. Só no código que apura, tá? Porque tem um código que apura e tem um código que vai nas caixinhas. Só que para apurar, ela precisa, né, ter a base de dados, né? Que no caso que veio das caixinhas, que é o que são esses dados aqui, que está no meio da tela, que são os dados das caixinhas, que vêm das caixinhas para o sistema apurar. Então vocês estão entendendo? Eu não quis falar de um modo muito técnico aqui, né? Porque se eu fosse falar de técnico eu explicaria isso aqui rapidinho, mas para vocês entenderem, né? Para que você entenda o que está acontecendo ali. E aí, você é capaz? Ah, mas o código é público. Ah, beleza, é público. Todo condomínio pode ver o código. Mas todo mundo é cientista de dados ou analista de sistemas? É cientista da computação? Hein? Só essas profissões aí. Ou o cara é cientista da computação e também tem pós-análise de dados, ou o cara é analista de dados, processamento de dados, analista de sistemas, técnico em tecnologia da informação. Você tem essas profissões aí? Você domina? Qual código você domina? Essa aqui é a linguagem que eu fiz, é Python. E se for em outra linguagem? Porque essa aqui é uma linguagem de programação que eu mostrei, que é uma linguagem Python, mas tem linguagem Java, Delphi, C Sharp, C++, C, Visual Basic, tem centenas de linguagens de programação. Estão entendendo? É a mesma coisa o médico. O médico, um cirurgião, se ele faz uma cirurgia do coração aqui no Brasil, ele é capaz de fazer uma cirurgia do coração lá nos Estados Unidos. Ele é capaz. Né? Ele vai ter algumas barreiras ali. Se ele souber falar inglês, menos uma barreira. É uma linguagem. E aí, os equipamentos. Né? Então, você vai se adaptar. Aí tem uma facilidade. Agora, e se você não tem essas facilidades? Você não tem acesso a isso? Não tem que presumir que todo brasileiro tem que conhecer linguagem linguagem de programação. Isso aí não é premissa para o povo brasileiro saber. Linguagem. O ideal é que todo mundo soubesse, né? Linguagem de programação, né? Mas nem eu aqui tenho tempo para aprofundar na linguagem de programação. Eu escolhi o Python porque o Python é mais acessível, né? Exige menos linha de código, né? É uma linguagem antiga já. E eu sei um pouco de linguagem Java, só que é uma linguagem que ela exige mais de linha de códigos, né? Então, é uma linguagem que eu conheço, mas eu não domino. A linguagem C, eu conheço o Visual Basic, eu domino o Visual Basic, que é uma linguagem da Microsoft ali, o Visual Basic Studio, né? Tem o Visual Studio. Então, gente, eu estou mostrando aqui para vocês, desculpa essa live ser longa, eu espero que ela não caia. Mas antes dela cair, pega essa live aqui, você que está no X, você que está no YouTube, pega essa live, o link dela, né? Para quem está no YouTube, é só você sair do chat ao vivo, vai estar o botão do like, aproveita para quem não deu, dá o like, e vai ter uma setinha agora, eles mudaram o botão de compartilhamento para uma setinha, clica nele, manda nos seus grupos e fala assim, ó, veja os 50 minutos finais dessa live aqui, ó. Ou veja ela inteira. Você que está no X,
você vai clicar na live. Você tem duas maneiras de compartilhar. Dentro da plataforma, que você dá um toque na tela. Se você gostou do que eu trouxe aqui para vocês, dê o seu like no coraçãozinho que vai aparecer no meio da tela, que está no X. Aí você vai no botão do lado esquerdo dele, é o botão de repost. Ele vai compartilhar dentro da sua timeline. Clica ali e clica em repostar. Ou você pode comentar, fala, gente, dá uma olhada aí, ó. Dá uma olhada nos 50 minutos finais dessa live aqui, né? Para você não ser pego de bobeira na próxima eleição do seu condomínio aí, né? Para compartilhar externamente, você vai lá para o final da telinha, vai ter um botão com uma caixinha com uma setinha para cima.